Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Diário Econômico, um podcast que fala de economia e negócios e que vai ao ar toda quinta-feira. Portanto, assine o canal para receber as notificações dos próximos episódios. Sou Patrícia Raposo e convido você a nos acompanhar neste programa onde nós vamos falar sobre planejamento de carreira. Então, se você está interessado em dar um up na sua carreira, fica comigo. Quem está comigo no estúdio aqui é Bruno Cunha, que é headhunter, é consultor de carreiras e vem aqui nos trazer muitas dicas valiosas para você que precisa, que não sabe, mas precisa planejar a sua carreira. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia Raposo. Obrigado a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui no Diário, né, levando conteúdos, colaborando de alguma forma. Eu acho que temos muito conteúdo sobre o tema. Com certeza, né? Acho que carreiras vai render uns 5, 10, 15 podcasts, né? Porque tem muitas vertentes que precisam ser exploradas, né, Bruno? Sim, sim. De fato, estamos saindo de uma cultura, né? Uma cultura que o Brasil carrega há anos em função da herança da escravidão. A gente tem que olhar para a carreira atualmente e pensar que a nossa relação com o mundo do trabalho não se permeia, não se restringe apenas ao emprego, né? Ainda assim, tem muitos profissionais no mercado que estão olhando para a carreira apenas pensando no emprego. Isso é um pensamento bastante arcaico, né? Muito antigo. Pois é, daquele tempo que as pessoas achavam que fazer carreira era entrar numa grande empresa e seguir ali até se aposentar, subindo ali de cargo, vai para uma diretoria, vai para outra e fica nisso, sim, né? E de fato, a gente hoje lida com um outro momento, né? Um momento de cultura, uma nova cultura frente a esse assunto, a esse tema, porque a gente precisa entender a carreira como algo maior do que apenas simplesmente o emprego. Quantos profissionais, Patrícia, e os nossos ouvintes, quantos brasileiros não têm medo de perder o seu próprio emprego hoje, né? Isso ainda mais numa época dessa, com crise econômica, com instabilidade, né, global, na economia global, a gente não sabe como é que vai se comportar a economia nos próximos meses, é sempre um fator de risco, né? Mais um motivo para a gente pensar na nossa carreira, né? Agora, eu falei uma coisa, desculpa interromper, eu falei aqui que muita gente entra na empresa e fica e se acomoda, não para não ser mal interpretado, o que eu quero dizer é o seguinte, existe possibilidade sim de você entrar numa empresa e crescer dentro dela, né? Mas dentro de um planejamento de carreira, né? Sem dúvida, se eu tenho isso definido, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, só existe desemprego quando não há carreira. Porque os empregos são cíclicos, eles têm início, meio e fim, eles acabam, né? Então a gente precisa compreender que os empregos fazem parte da nossa carreira, não são a nossa carreira. Inclusive, quando a gente trabalha numa empresa há 5, 15, 10, 20 anos, a gente precisa entender que aquela empresa vai chegar a um determinado momento que a gente não agrega mais valor a ela, ou ela não agrega mais valor a gente. E aí o que é que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Qual é o próximo passo da carreira? Então, esse entendimento, essa clareza realmente tem sido um desafio um desafio muito grande, né, para a gente ter esse olhar criterioso, essa lucidez, essa consciência sobre como fazer isso, de fato, na prática. E você planejou sua carreira? Sim, né? Planejo constantemente. Eu acho que entra ano, sai ano, eu acho que é um tema bem oportuno para a gente falar. Saímos de 2 anos de pandemia, a economia mudando, né? Cenários diversos, adversidades, dificuldades, governo mudando. Então, mais uma razão da gente parar um pouquinho para racionalizar a nossa vida profissional. E o que é racionalizar, Patrícia? É parar para pensar, né? Qual é a próxima etapa? Quais são os projetos que eu quero fazer? Se eu sou um empreendedor, se eu sou consultor, se eu sou autônomo, se eu sou gestor, né? Qual é a próxima fase da carreira? Será que está clara para mim? Né? Pois é. Esse questionamento que deve ser feito. O brasileiro ele não tem uma cultura de planejar carreira, né, Bruno? Não. Agora, parece que as pessoas começam a despertar para isso mais recentemente. E qual foi o momento em que houve essa virada de chave, na sua opinião? Essa virada de chave, ela vem do sistema educacional, né? A gente tem uma lacuna muito grande no nosso sistema educacional brasileiro, onde as escolas, as instituições de ensino não levam, né, os nossos filhos, as nossas crianças, adolescentes a pensarem sobre isso. Eu morei muito tempo no Canadá, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses em Toronto, especialmente no Canadá, e é o que diferencia a nossa cultura de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido, reside aí, está aí. Nessa forma de pensar, de sentir e agir frente à nossa carreira, né? Então, em países desenvolvidos, as pessoas gerenciam a sua vida profissional. O que é que eu quero, qual o objetivo, qual cargo eu quero atingir, qual o salário. E isso, imagina, se nós, brasileiros, tivéssemos pensado nisso, né, Patrícia, em termos de cultura, há 15 anos, 20 anos atrás. Isso reverbera onde? Na economia, na sociedade, nos resultados que isso promove. Você está falando, tocou no assunto aí que me fez lembrar
uma matéria que eu fiz recentemente com a fábrica da Stellantis, lá em Goiânia, a montadora da Jeep. E essa montadora, houve um estudo recente que eu cheguei a divulgar, e essa montadora, ela mudou a realidade daquele município, principalmente do ponto de vista da educação. Porque Sim. Quando ela chega naquele município, ela chega com oportunidades. Então, aquela pessoa que só tinha o ensino médio e entrou na montadora, ela começou a perceber que se ela estudasse, se ela fizesse um planejamento, ela ia conseguir alcançar cargos mais elevados. E esse estudo comprova que houve um aumento na procura pela qualificação profissional. Quem tinha ensino médio já foi para a faculdade, foi para um técnico, e isso fez com que a economia daquele município... Olha só. Né, se transformasse, se modificasse. Sim, né? Sim. Então é através desse pensamento individual que a gente consegue, né, promover mudanças grandes socialmente falando. Né? Existem vários estudiosos, né, inclusive nos Estados Unidos, várias pesquisas sobre o mercado de trabalho que traz exatamente esse grande impacto, né, social que é provocado pela forma como eu penso e sinto e ajo frente à minha própria vida profissional, minha própria carreira. Né? Veja, foi preciso chegar a uma empresa, oferecer oportunidades para que aquele indivíduo passasse a refletir sobre as possibilidades que ele tem, né? Mas a gente não precisa de empresas chegando ao nosso bairro, à nossa região para que aconteça isso. E nem isso. sempre vai ter, né? Então... E nem sempre vai ter, né? Quem teve lá em Goiânia deu uma sorte danada. Sim, foi presenteado. Verdade. Evidentemente que nós temos o mérito do próprio profissional quando ele busca, mas que a gente não pare, né, de refletir sobre a carreira é um patrimônio pessoal intransferível, Patrícia. Eu sempre costumo dizer que é algo que a gente tem de muito importante, né? A nossa vida se divide em grandes duas esferas, se a gente for parar para pensar. A nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. O quanto a vida profissional influencia na vida pessoal e vice-versa. E quando a gente tem realmente uma carreira estabelecida, acho que tudo passa a fluir, né, de forma muito natural e de forma muito saudável. Agora, para fazer esse planejamento, é preciso dar um passo para dentro. Você precisa se conhecer, né? Acho que esse é o primeiro passo, né, Bruno? Sim, é o primeiro passo. E por que eu falo que o primeiro passo é olhar para dentro? Para a gente entender qual é a nossa empregabilidade, né? Onde é que nós somos bons, qual é a nossa expertise, qual é o nosso know-how, a minha qualificação, me dar aptidão ou aderência, tem aderência a quê? A que cargo, a que hierarquia, a que salário? Ontem eu recebi um cliente nos meus atendimentos individuais, Patrícia, e ele dizia assim, Bruno, eu trabalhei com gerência de obra, gerência de projetos, gerência de contratos, gerência de operações e gerência de manutenção. E eu perguntei, quem você é? E ele disse, eu não sei quem eu sou. Qual deles é você, Qual deles, né? Qual desses papéis que ele assumiu, ele se vê melhor. E, de fato, faltou um planejamento de carreira. E aí, veja, esse profissional vai buscar uma recolocação, vai buscar um posicionamento de mercado. Como é que o mercado vai enxergar ele? Né? Ao mesmo tempo, como é que ele vai elaborar um bom currículo, ter um bom LinkedIn? Como é que ele vai se comunicar com o mercado de trabalho? Não tem como. Então, ele tem que entender qual é a principal competência dele. Sem dúvida. E aí, mergulhar nisso. O principal know-how, a principal competência, e mesmo que ele não tenha construído, né, passar a construir. Sim. E aí buscar as variáveis necessárias para isso. Seja fazendo uma nova qualificação, seja buscando uma experiência de forma assertiva. E também a gente não pode esquecer, Patrícia, desse conhecer a si mesmo tem a ver com os nossos reais talentos, né? Quantas vezes nós negligenciamos e brigamos com os nossos talentos? Tem até um artigo que eu escrevi recentemente no blog, lá no meu blog, que fala exatamente sobre esse negligenciar os nossos próprios talentos, né? As nossas próprias competências comportamentais, aonde nós somos melhores. E aí, quando a gente não tem esse olhar crítico, essa consciência, de fato, a gente perde muito tempo. Uhum. Né? A gente perde um horror de tempo, a gente investe energia em projetos ou em atividades que nós não temos um real talento, né? E a gente vai se perdendo nessa jornada. Você falou uma coisa interessante. Às vezes tem pessoas que me procuram, né, para divulgar um novo negócio. Eu sou um novo negócio. E tem uma pessoa que eventualmente vem me procurando e cada vez que me procura com um novo negócio. E os outros nunca dão certo. Né? Chega um ponto que eu falei, olha, não dá para eu ficar falando dos seus novos negócios, porque os seus novos negócios não têm continuidade, né? Você traz uma ideia, mas você não dá continuidade. Então, assim, a partir de agora, só vou me interessar quando você tiver números para mostrar os resultados, porque não dá para ficar falando, né, de coisas novas, ideias maravilhosas, mas você não toca, não persiste, né? Porque a persistência faz parte desse processo, né? Não tenho dúvida. E é muito legal o exemplo que você está trazendo, porque tem a ver, sim, com pessoas, muitos profissionais buscaram pela redução de oportunidades no mercado de trabalho formal, buscaram empreender.
né? E a gente precisa entender que empreender também é uma função da carreira que requer desenvolvimento, né? Então, claro. A gente tem assistido aí diariamente muitos profissionais buscando essa função, essa atividade e não se prepararam para isso. Ou seja, vai durar 6 meses esse negócio, vai durar 1 ano no máximo e não vai ter sustentabilidade. E aí esse profissional começa a se questionar, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz, né? E aí a gente vai ver onde está o problema. Nada dá certo comigo. Nada dá certo comigo, né? O que é que está acontecendo com a minha vida? E aí começa aí as fugas. Mas esse tipo de pessoa, normalmente não tem uma... não é forte em resiliência. E também em persistência, né? Porque eu acho que são 2 características. Ser resiliente e ser persistente são características do empreendedor. Porque quem vai empreender passa por inúmeras adversidades. Sem dúvida. E aí você tem que entender que essa adversidade faz parte do processo. Eu acho que resiliência não é só bom para a carreira, é para a vida, né, Patrícia? Eu acho que resiliência é uma característica que nós temos que cultivar para a nossa vida como um todo, porque adversidades surgem no meio de qualquer jornada, né? Dificuldades, adversidades, problemas, e a gente precisa entender como lidar com eles da melhor forma possível. E aí vem um pouco de como nós reagimos, né? Como as nossas emoções afloram, ao mesmo tempo como nós nos lidamos com perdas, com frustrações, enfim. Isso tudo, né, é uma questão cognitiva que também faz parte do gerenciamento da carreira. E quando alguém te procura para gerenciar a carreira, esses são aspectos que você traz à tona, né? Para que a pessoa entenda ali que... Não tenho dúvida. Tem que enfrentar essas 90%, situações. Tem um dado muito legal, Patrícia, 90% das pessoas não se recolocam por fatores emocionais, né? Às vezes porque perderam o emprego e não viveram aquele luto, não aceitam aquela perda, né? E começam a se questionar onde foi que eu errei. O problema está em mim? O que é que está acontecendo, né? Outros profissionais acabam não querendo, né, enfrentar aquela perda. E aí nós estamos falando de uma capacidade de resiliência, de enfrentamento. Aquela é uma realidade, aquele é um fato. E a partir de agora, com os teus recursos, para onde é que a gente vai? Né? Então existe todo um viés emocional que perpassa, que envolve a nossa vida profissional, a nossa carreira, né? É como falar de um jovem. Quando eu recebo profissionais de uma geração Y, que é uma geração mais jovem, são profissionais que querem ganhar os céus em curto espaço de tempo. São pessoas ansiosas, são pessoas que se atropelam, são pessoas que rompem os seus próprios limites. E o que a gente aconselha nesse momento? Peraí, vamos frear, né? Vamos gerenciar um pouco dessas emoções, porque quando a gente atinge o final, acaba. Sim. E quando acaba, né? E aí, cada perfil, cada personalidade tem a sua necessidade. É verdade. Quando a pessoa faz um planejamento de carreira, você falou agora com relação ao desemprego, quando ela tem um planejamento de carreira e que ela sai, primeiro ela vai entender que ela é vulnerável, que ela não tem aquele emprego para sempre, que por mais que ela seja benquista naquela empresa, há fatores externos, né, que podem contribuir para que ela um dia saia dali. E quando ela sai, ela tem um planejamento de carreira, certamente ela deve ser uma pessoa muito mais adaptável a essas circunstâncias, ela consegue buscar novas possibilidades de trabalho com muito mais facilidade, com mais determinação, porque ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela é, não é? Sim, é exatamente esse resgate. Quando nós perdemos um emprego, saímos de uma empresa, até decidimos sair, pedimos demissão, a gente precisa entender, na verdade, entrar em contato com aquilo que nós temos de melhor. Né? As pessoas acham que a elaboração de um currículo é apenas a gente criar um arquivo texto no Word e transformar em PDF e sair mandando para as empresas. Não, a elaboração de currículo é um contato com as nossas competências. Eu preciso enxergá-las, né? Entrar em contato consigo mesmo reside aí, está aí. Né? Então as pessoas acham que, por exemplo, às vezes pegar um currículo e redesenhar um currículo é um processo terapêutico. Né? Porque eu me enxergo, eu vejo quem sou eu vejo quais são as minhas competências, as minhas qualificações, eu entro em contato comigo mesmo e eu projeto isso, né, para um novo momento da carreira. Então é sempre importante, né? E você recomenda num currículo que a pessoa ela foque na competência que desperta o interesse daquela vaga. Porque tem gente que manda tudo que fez na vida dentro de um currículo, né? Veja, e aí o currículo se torna prolixo, extenso, sem foco, e aí como é que o RH vai me ver? Né? Como é que as empresas vão me enxergar? Né? Então, é interessante desenhar uma estratégia. Quando a gente fala de planejamento de carreira, nada mais é do que desenhar uma estratégia de curto, de médio e de longo prazo. Eu posso ter um plano A, um plano B, um plano C, mas eu preciso desenhar. Né?
Por que você acha que nós não temos essa cultura de planejar carreira? Onde é que a sociedade brasileira falha, né, em gerar pessoas que não fazem esse tipo de planejamento? É um tema muito complexo, Patrícia, envolve muitas variáveis, mas trazendo para nosso bate-papo, eu acho que nós herdamos a cultura do mundo do trabalho, a relação com o emprego pautada na escravidão, né? Nós tivemos essa herança lá atrás na nossa sociedade brasileira. E nós fomos criados pelos nossos pais para estudar para conseguir um emprego. Veja, né? Será que dentro do mundo contemporâneo, na atualidade, a gente vai continuar alimentando essa forma de pensar frente ao mundo do trabalho, junto aos nossos filhos? Né? É preciso que a gente leve a opção para ele, as opções para ele. Você quer ter um emprego ou você quer ter uma carreira? Até convido os nossos ouvintes a responder essa pergunta. É uma boa reflexão, né? Eu quero um emprego ou eu quero uma carreira? O emprego, ele nos aprisiona. O emprego, ele nos torna refém, ele nos limita, ele nos como é que eu diria, acaba limitando todos os nossos talentos, porque a gente fica dependente dele. Né? E tudo é uma castração. É uma castração, do ponto de vista da psicanálise, é uma castração. E a gente pode entender que essa castração, ela só nos traz grandes prejuízos, né? Porque acaba que eu fico dependente daquela relação, né? Daquele vínculo, daquele relacionamento. E a gente precisa entender que eu tenho a opção de enxergar tudo isso de uma forma diferente. Eu vou comparar isso a um relacionamento afetivo. Sim. Né? Imagina, Patrícia, a gente tem um relacionamento afetivo que nos faz uma castração constante, que nos limita, que nos poda, que nos engessa. O que é que vai acontecer com a gente nessa relação? O que é que nós estamos fazendo conosco nessa relação? Né? Quando a gente vai para a carreira, a gente está falando de liberdade, de propósito, de soluções, de expansão dos nossos talentos cognitivos. Então, eu acho que a grande discussão que deve ser hoje discutida, eu acho que levada, é o que eu levo nas minhas lives, nas minhas palestras, enfim, é: você quer ter um emprego ou quer ter uma carreira? Essa pergunta que eu sempre faço. Né? E qual é o melhor momento para se planejar a carreira? Esse é um outro paradigma, né? Porque a gente acha que planejamento da carreira é para os jovens que estão começando uma carreira. Não. A carreira tem várias etapas. Eu costumo sempre trazer que nós vivemos geralmente 4 ciclos. A aceleração, que é o momento que a gente descobre quem a gente é, o que a gente quer fazer. Segunda etapa vem a consolidação, que é exatamente um momento de especialização, de aprofundamento em algo específico. Depois vem a etapa da revitalização, dar uma nova vida, né? É até onde eu quero ir, né? Revitalizar significa até onde eu quero chegar. É difícil a gente responder essa pergunta, né, Matheus? Se atualizar, vamos especializar em alguma coisa. Não tem uma receita de bolo, né? Às vezes eu tenho um grau de ambição que eu quero chegar até um grau de diretoria, tem outros profissionais que querem chegar apenas a um cargo de analista e está tudo bem passar uma vida inteira ali. Né? Então é uma pergunta que não tem resposta. O cara quis o emprego, ponto. Não quis a carreira. Sim. E a última etapa para a gente fechar o raciocínio é a etapa da inovação. Nós estamos chegando a uma idade mais avançada em termos de cronologia de idade, aos 50, 55 anos, e o mercado já não me aceita mais porque eu começo a ficar muito caro. Né, em termos de salário, ao mesmo tempo eu começo a entender que existem algumas limitações, porque todos nós, em função do nosso processo evolutivo, nos encontraremos com algumas limitações. E agora, o que é que eu vou fazer? Né? Então, a etapa da inovação é uma etapa de continuidade da nossa vida laboral. Né? Eu sempre costumo, só para a gente exemplificar essas fases, que quando a gente é jovem, a gente quer trabalhar para comprar as nossas roupas e ter o nosso entretenimento, são outras prioridades, outros valores. A gente, quando fala de uma carreira com um profissional acima de 50 anos, ele está buscando continuar a sua vida laboral. Né? Se sentir produtivo. Veja como as necessidades mudam no decorrer da nossa vida, né? É interessante. E a gente precisa entender que esse processo em si precisa ser gerenciado. Tem gente que eu recebo nos meus atendimentos individuais que tem 55 anos e diz assim: Bruno, e agora? Eu recebi outro dia um superintendente de um banco, um grande banco, e ele disse assim: Bruno, eu me aposentei, não quero mais continuar no banco. Eu fiz: mas o que é que você quer? Ele fez: eu não tenho a menor ideia, né? Porque eu vou partir para uma próxima fase, mas eu não sei o que é que eu quero fazer, só não quero o banco. E aí eu disse para ele: então vamos planejar essa carreira, né? Eu quero empreender, eu quero ser consultor na área financeira, eu quero ser docente, lecionar, né, ensinar algo às pessoas de tudo que eu aprendi, e a gente pode exatamente compreender, né, que existem várias possibilidades, até porque carreira não é estática, ela é dinâmica. E idade não é um fator limitante, né? Não.
Eu sempre costumo dizer, Patrícia, que tem muita gente que diz assim, estou chegando aos 50 anos, o mercado já não me aceita mais. Veja, isso não é um fator, a idade não é um fator limitante, né? Eu acho que o que fica velho são os nossos pensamentos. Eu acho que a gente pode entender que está saindo do mercado de trabalho porque eu não estou atendendo aos requisitos que aquele mercado meu exige, né? O profissional, quando ele começa a ser excluso do mercado de trabalho, é sinal de que está existindo alguma necessidade de inovação, de revitalização ou até de cuidar de uma ruptura que a carreira tem. E muitas vezes o profissional não percebe ou até não reconhece, porque é difícil para ele, quando eu tenho uma vaidade muito grande, eu não reconheço que eu preciso melhorar, eu já estou pronto. Né? Então, veja, existem vários elementos aí que envolvem, né, fatores emocionais e também, né, fatores cognitivos nesse processo de gerenciamento. Mas a idade não é um fator impeditivo para continuar no mercado de trabalho. Mas eu preciso entender o que eu preciso fazer para atender as tendências, as novas perspectivas da minha área de atuação. E quando eu falo também com relação a esse fator limitante da idade, que ele não limita que você faça coisas novas, que você crie. De fato. Você não precisa ter 30 anos, 25 para estar criando nada. Você pode criar em qualquer momento e pode dar certo. Sim. E por isso que, para isso eu não preciso de ter uma idade. Não é? Uma idade mais jovem, uma idade mais avançada, pelo contrário. A veia empreendedora ajuda muito, né? Quem tem uma veia empreendedora consegue ter mais disposição para, numa situação de crise, inventar algo e tocar, né? Porque outros se acomodam na perspectiva de conseguir um emprego. Eu vejo muito isso acontecer. Fica esperando um emprego e não consegue, não tem a habilidade, não é nem que não queira, às vezes não tem a habilidade para criar algo novo. Eu digo que o empreendedorismo não é uma habilidade, é um estado. Né? É um estado. Eu não sou empreendedor, eu estou empreendedor. Então, Patrícia, quando chega um cliente que ele não consegue encontrar caminhos e soluções, a gente tem que ativar um pouco desse empreendedor, né? Fazê-lo com que ele enxergue, dar apoio, dar esse suporte para que ele enxergue alternativas. Né? Comece a saber como empreender. Perfeito. É como, por exemplo, acabar um relacionamento de 15 anos, de 20 anos. Veja, eu acabei essa relação de tantos anos e agora parece que o meu mundo acabou. Né? Parece que eu não vou conseguir me relacionar com outra pessoa, parece que eu não vou conhecer pessoas novas, parece que eu não vou ter uma nova relação. Veja, né? Então, da mesma forma é com a carreira. Né? Fazendo uma analogia bem simples para os nossos ouvintes, é exatamente conseguir enxergar alternativas, caminhos e desenvolver essa habilidade que muitas vezes nós estamos, né? Estamos naquela situação, então a gente precisa ir para uma próxima fase. Verdade. Ô Bruno, eu andei lendo, né, pesquisando aqui que classicamente existem 4 etapas nesse processo de planejamento da carreira. Sim. Conhecer a si mesmo, a gente até falou sobre isso, né, descobrindo, tomando decisões e agindo. É isso mesmo ou tem mais etapas? Veja, o planejamento de carreira é realmente algo bem desafiador, né? Mas o primeiro passo, Patrícia, é a gente se conhecer de fato quais são os nossos talentos, quais são as nossas competências, criar essa estratégia, ou 1, ou 2, ou 3, enfim, e a gente ir para uma próxima fase e ir para ação, né? Testá-las. Eu costumo sempre dizer que um planejamento sem ação, ele vira sonho, ele vira utopia. Né? Ele não ocorre, ele não acontece. Agora, essa ação, que seria a fase final, depois que você olha para si mesmo, se descobre, toma decisões e age, muita gente para nessa fase. Sim. Essa acho que é a fase mais crítica, né? Para alguns que têm muita dificuldade de decidir, né? Algumas pessoas têm mais facilidade de ir para ação, outras pessoas têm muita dificuldade de planejar, de pensar, de usar da razão, né? Então, a gente está falando de necessidade de personalidade. Onde é que o meu trabalho atua, né? Onde é que eu atuo? Exatamente na junção de tudo isso, né? Na transformação desta fase para uma próxima fase, ou seja, de acordo com as capacidades, as habilidades do indivíduo. Quando a gente fala de personalidade, Patrícia, a gente fala de pessoas que têm muita vaidade, algumas pessoas não acreditam em si mesmo, têm uma autoestima comprometida, têm uma autoconfiança comprometida, às vezes têm medo de lidar com risco, outras pessoas não conseguem experimentar o novo. Né? Então, veja, cada personalidade... São muitos fatores, né? São muitos, né? São inúmeros fatores variantes que podem ocorrer nesse processo. Mas o mais importante é a gente conseguir, né, apoiar esse profissional. O consultor de carreira, o especialista em carreira, ele não garante em nenhum momento porque um sucesso, vamos dizer assim. Não garante sucesso porque é um movimento do indivíduo. Claro, é igual quando a gente vai para terapia, ele, né? É igual quando a gente vai para terapia, né? Eu, como psicanalista, posso dizer com muita propriedade. Quando a gente vai para terapia,
a gente não resolve o problema do nosso cliente, do nosso paciente. Pelo contrário, é um movimento dele, né? E às vezes passa anos. Né? Veja, um exemplo que eu posso dar, Patrícia, tem profissionais que ficam fora do mercado 1 ano e meio, 2 anos. Até conseguir digerir emocionalmente tudo isso. É sério? Veja. Agora, Bruno... Tem outros que reagem, né? Durante o planejamento da carreira, né? Como você falou, existem as fases, né? Você já colocou aí. Mas é comum também se atropelar fases, não é? Fala um pouco sobre isso, para que os nossos ouvintes entendam o que é atropelar uma fase no seu planejamento de carreira. É muito comum isso acontecer. Atropelar fases, eu costumo dizer que é exatamente pular etapas, né? E quando a gente fala desses 4 ciclos, aceleração, consolidação, revitalização e inovação, às vezes eu tenho um cliente, um profissional, Patrícia, com 30 anos, que quer ser um diretor. Veja, toda carreira acelerada, tudo que é acelerado por demais, deixa lacunas. Ou seja, ele pode até alcançar essa posição de diretor, mas ele vai sofrer alguma consequência sobre isso. Porque ele não está pronto, preparado para aquilo ali. Ele não está apto, ele não, de repente não buscou a qualificação devida, não consolidou as competências comportamentais que aquele cargo, aquela posição vai exigir, e aí ele não consegue se sustentar. Ele até conquista, mas ele não consegue sustentabilidade, e aí ele é demitido. E às vezes acontece também, Bruno, de uma pessoa no início de carreira partir para empreender, depois desiste, volta para o emprego, aí aos 50 anos não fez o MBA, não é? Tem essas coisas também, né? Tudo isso acontece e de fato é um grande desafio da gente ordenar tudo isso, né? Orquestrar tudo isso. É difícil porque não tem uma receita de bolo, né? A gente sabe que carreira, como a gente já falou, não é estática, é dinâmica, mas a gente precisa ordenar, né? Tem muita gente, Patrícia, investindo em qualificação que não tem a ver com o seu propósito, com a sua carreira, só que estão sendo o quê? Influenciadas pelos sistemas educacionais, pelas instituições de ensino. Faz MBA, faz esse curso assim, faz esse curso assado. Veja, é a prioridade da carreira, né? Outro dia eu recebi um cliente, ele dizia assim, Bruno, eu estou fazendo inglês. Eu fiz, você está fazendo inglês para quê? Ele fez, não, eu estou fazendo inglês porque o mercado exige, porque eu preciso, enfim. Mas veja, a sua carreira não exige. Grande parte, a gente fez até uma pesquisa de mercado, a gente tem vários instrumentos de pesquisa salarial, e a gente viu que a área dele, o cargo dele não exigia o idioma inglês. Era melhor investir em outra coisa. Muito melhor investir em outra coisa, né? Então, a gente começa a entender que a complexidade, até para os nossos ouvintes, eu acho que é legal deixar isso registrado, existem 8 fatores que influenciam como fatores estruturantes da carreira. Qualificação, tempo de experiência, área profissional, porte de empresa, cargo, salário, competências comportamentais, não sei se eu estou esquecendo mais de algum, acho que eu falei todos, para a gente poder pensar. Veja, eu quero ir para uma empresa de grande porte agora, segmento econômico, 8º. Eu quero mudar de segmento, eu sou uma profissional de comunicação, eu sempre trabalhei em empresas de telecomunicações, eu quero ir para outros tipos de negócio, levar a comunicação, a minha área de atuação, né? Eu quero ir para uma empresa de pequeno, de médio ou de grande porte. Eu quero mudar de cargo, eu quero aumentar de salário, eu quero buscar uma nova qualificação, eu preciso desenvolver alguma habilidade comportamental. Veja quantos fatores, né, permeiam a estruturação de um bom planejamento de carreira. Realmente nós temos que colocar tudo no papel e, de fato, né, orquestrar, como eu bem coloquei anteriormente, a questão dessa próxima fase. Muito bem. Quais pontos a gente deve analisar quando nós pensamos nesse planejamento de carreira? A primeira dica que você daria para uma pessoa que chega ali procurando, qual é o principal ponto que eu devo analisar? Estando ou não empregada, né? Primeiro ponto a ser analisado, o meu grau de empregabilidade. Como é que o mercado me enxerga? Né? Existe uma miopia muito grande entre como eu me vejo e como o mercado me vê. Às vezes um abismo enorme dentro dessa visão, né? Então, se eu não tenho essa clareza, Patrícia, eu começo a alimentar sonhos irreais, expectativas que podem se transformar em grandes frustrações, e eu posso correr o risco de dispendiar a minha energia e não conseguir levar a minha carreira para uma próxima fase. Então, o primeiro passo, eu digo aqui para os nossos ouvintes, né, que fique bem registrado esse primeiro passo, esse primeiro desafio, da gente realmente entender quem somos para o mercado de trabalho, né? Estamos aptos a que cargo,
aqui hierarquia, aqui salário, quanto vale as nossas competências? Tem muita gente que não sabe responder essa pergunta, né? Baseado no que eu construí até aqui na minha carreira, quanto vale as minhas competências? Será que está valendo um salário de 3, de 4, de 5, de 8, 10, de 12 mil, enfim, né? E às vezes o profissional vai para uma entrevista de emprego e ele simplesmente é perguntado pelos RHs qual a sua pretensão salarial. Ele traz uma pretensão que não tem a ver, não tem, né, nenhuma aderência, nenhum match com o que o mercado está disposto a oferecer para ele. Veja, e aí eu já começo perdendo aí as oportunidades. Perfeito. Bruno, existe alguma carreira que não precisa ser planejada? Qualquer uma pode ser planejada. Qualquer uma. Eu atendo clientes de humanas, de exatas, tecnológicas, saúde. Outro dia eu recebi um enfermeiro, né? Um enfermeiro, e ele dizia assim: Bruno, eu não quero mais atuar na área técnica, eu não aguento mais estar fazendo a execução das atividades da minha área de enfermagem. Eu fiz, veja, você tem várias possibilidades. Você pode ser gestor e se transformar num gerente de enfermagem, né, e ter que lidar não mais com a parte técnica tão somente, mas lidar com pessoas, lidar com processos, lidar com planejamento, lidar com resultados do seu departamento, né? Além do gerente de enfermagem, o que a gente pode buscar? Você pode ensinar alguma coisa, vem a docência, ou você pode empreender, né? Eu tinha outro dia uma cliente que atuou muito tempo na indústria de medicamentos, né, na parte comercial, era gerente distrital de uma área comercial, e ela disse assim: Bruno, eu não quero mais atuar com medicamentos. Eu fiz... Onde é que você pode levar as suas habilidades? Dentro da nossa construção e do planejamento dela, olha que curioso, Patrícia, ela se transformou em representante comercial de vários equipamentos e tecnologias na área da saúde. Veja. É uma mudança significativa, mas né? Tem um link. Tem um fio, tem um link, né? Tem um link, fio que fez com dentro que daquilo ela... que você fazia, a competência que você tem, te levou para um outro olhar, né? Um outro olhar. Precisa abrir um outro olhar. Exatamente. Bruno, nós estamos chegando ao fim desse bate-papo ótimo, maravilhoso. Podemos marcar depois, né, um retorno seu para falar de outras abordagens da carreira, né? Vocês podem até mandar sugestões aí de temas para que a gente possa abordar aqui numa nova conversa com o Bruno, ok? É isso, Bruno. Então, eu te agradeço pela presença e disponibilidade de trazer um pouco do seu conhecimento de carreira e compartilhar com todos nós. Eu que agradeço ao Diário de Pernambuco, agradeço a você, Patrícia, que reconheço o seu trabalho, admiro, sou fã número 1. Obrigada. E fico sempre à disposição de vocês para quanto mais a gente puder levar conteúdos e reflexões. Eu acho que o mais importante é a gente levar reflexões para a nossa sociedade, para a nossa população, para que as pessoas tenham possibilidade de escolha. Exato. Né? Eu acho que informação faz com que a gente aumente o nosso senso crítico e, consequentemente, a gente faça as nossas escolhas de uma forma mais consciente. Obrigada, Bruno. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.